Olá pessoal, já estamos chegando com o seu programa Cultura em Pauta e hoje vamos falar sobre a inteligência artificial e os impactos dessa tecnologia no mercado criativo. Eu recebo o professor Márcio Carneiro, que é doutor pelo programa Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC de São Paulo e também coordenador do Laboratório de Convergência e de Mídias da UFMA. Vamos trazer também uma matéria sobre a exposição Dias de Gonçalves e Poesia, que está em cartaz no Convento das Mercês. E o movimento hip-hop deu um passo importante para ser reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil. Para falar sobre esse assunto e também trazer um som para a gente, eu recebo o rapper e produtor cultural Preto Nando. O seu programa Cultura em Pauta está só começando, não sai daí. E no programa Cultura em Pauta de hoje, nós vamos falar sobre inteligência artificial no mercado e o mercado criativo e os impactos dessa tecnologia para este setor. Eu converso hoje com ele que é o professor Márcio Carneiro dos Santos, ele que é doutor pelo programa Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo. Também é professor associado do Departamento de Comunicação Social na área de jornalismo em redes digitais e também é coordenador do LabCom, que é o Laboratório de Convergência de Mídias, e atualmente é coordenador do programa de pós-graduação em comunicação. Professor Márcio Carneiro, seja bem-vindo à Cultura em Pauta, tudo bem? Muito obrigado, Emanuel, muito obrigado pelo convite, feliz de estar aqui. Vamos conversar aí sobre inteligência artificial, né? Vamos lá. Então, bom, como o nosso programa é Cultura em Pauta, vamos trazer na pauta a inteligência artificial que faz, né, interface com o setor criativo. Mas antes de falar sobre essa interface, professor, vamos falar para quem está assistindo a gente. O que é a inteligência artificial? Muito se tem falado, né, é uma tecnologia que já vem de muito tempo, né, mas hoje, mais do que nunca, se fala bastante, até por conta dos avanços tecnológicos, enfim. Mas vamos resumir aqui para quem está assistindo, o que é a inteligência artificial? Bom, inteligência artificial é uma área de conhecimento bastante antiga, né, que tem décadas de desenvolvimento. Ela, na realidade, é um grande guarda-chuva, vamos dizer assim, para várias sub-áreas, né, ou seja, desenvolvimento de algoritmos, de programas direcionados para algumas funcionalidades. Por exemplo, a gente tem a área de visão computacional, ou seja, algoritmos para entender imagens, por exemplo, fazer reconhecimento facial e tal. Então, nessa área. Uma área bastante conhecida também é a área de aprendizado de máquina, ou seja, o machine learning, né, ou seja, são algoritmos que conseguem, por exemplo, a partir do seu histórico de compras num e-commerce, né, num portal de compras, identificar, vamos dizer assim, padrões no seu interesse e começar a te sugerir coisas, né? Sugerir um livro, sugerir um filme para você assistir, né? na sua plataforma de streaming, né? Dentro da sua caixa de e-mail, por exemplo, existe um algoritmo de inteligência artificial que detecta spam, né? Ou seja, então são algoritmos que, como o nome está dizendo, eles aprendem, né, em cima de dados anteriores e começam a, vamos dizer assim, fazer previsões ou predições, né? Por exemplo, pode ser uma recomendação, né? Esse é o tipo de coisa. Existem outros algoritmos mais especializados na parte de entender e produzir o texto humano, né, que é a informação, vamos dizer assim, para a máquina mais complicada, né, ou seja, que ela não é estruturada. Então a gente tem essas, e tem outras áreas também, né. Mais recentemente, talvez por isso que a gente esteja aqui conversando, né, tipo assim, do ano passado para cá, uma sub-área mais recente chamada inteligência artificial generativa ou gerativa, né, Generative AI, ela começou a ficar mais conhecida a partir do lançamento de ferramentas como o ChatGPT, que está muito, enfim, em voga atualmente, né. Então, assim, essa sub-área especificamente, ela talvez seja a sub-área da inteligência artificial mais próxima, ou que tem uma interface maior com a cultura, né, porque são algoritmos que tentam, de uma certa forma, reproduzir a própria criatividade humana, né? Gerando texto, gerando imagens, vídeos, sintetizando voz, enfim. Você tem aí na internet uma série de exemplos, né? E talvez a IAG seja justamente a área onde a gente tem, vamos dizer assim, mais questões para discutir nessa interface com a indústria criativa, com a cultura e tal, porque, né, de repente eu tenho, né, um algoritmo que gera um texto, que faz imagens, né, que cria ilustrações, né? Então isso, naturalmente, isso vai impactar, né, por exemplo, profissões,
técnicos, né, profissionais que estão mais ligados a essas áreas, né? E isso gera não é apenas mais uma questão tecnológica, né? Uma questão econômica, social. Então, os impactos da EAG na sociedade, eles estão além apenas do tecnológico, né? Então, a gente tem estudos, por exemplo, tentando imaginar que empregos ou que funções vão ser parcialmente substituídas ou quais, pelo menos, precisam agora de uma atualização para mexer com essas ferramentas, né? Que é o que a gente tem feito. Enfim, tem uma série de consequências aí, dá muito pano para manga aí para falar. Né? Então, a inteligência artificial, na verdade, está presente no dia a dia das pessoas. Já há um certo tempo, apesar das pessoas... Exato, né? O que você vê numa plataforma de mídias sociais, por exemplo, né? Não é apenas tudo que a sua rede posta, é o que a sua rede posta filtrado pelo que o algoritmo da plataforma acha que vai, vamos dizer assim, gerar mais engajamento, né, na hora que ele te mostra, entendeu? Então, assim, tem toda uma relação, por exemplo, nas plataformas de mídias sociais, que é mediada pelo algoritmo da plataforma, né? Professor, você não sabe disso, mas é assim que funciona. Professor, resumindo aqui, seria uma tecnologia que é pensada, que é trabalhada para ajudar, é uma ferramenta para ajudar o humano no exercício ali de várias funções? Olha, seria isso? Naturalmente, assim, o que a IAG, essa variação, essa sub-área que a gente está falando agora com mais ênfase, né, o que ela faz é te gerar ganhos de produtividade, tá? Por exemplo, se você é vamos dizer que você seja um designer ou você seja uma pessoa, um diretor de arte numa agência de publicidade, né, e chega uma campanha para você. Se você sabe operar com uma ferramenta dessa, você consegue, por exemplo, prototipar, gerar 10, 20, 30 opções para levar para o seu cliente ou para decidir com muito mais rapidez. Se você é um redator e precisa escrever alguma coisa, né? Ele com certeza ele vai te ajudar naquela coisa que a gente fala da síndrome da página em branco, ou seja, é muito mais difícil começar do zero, né? E é mais fácil começar de alguma coisa que pré-existente. Então, essas ferramentas vão te dar textos, imagens, e a partir daí você vai, enfim, melhorar e tal. São ganhos de produtividade, resumidos de forma geral, volume, tá? Eu consigo gerar muito mais coisas, velocidade, ou seja, eu consigo produzir isso mais rapidamente, e variedade. Por exemplo, eu posso pegar uma imagem ou um texto e dizer assim, eu quero esse texto com um tom acadêmico, ou com um tom publicitário, ou com um tom de piada. Então, e a máquina vai fazer essa variação para você mais rápido. Então, assim, basicamente são essas as vantagens mais diretas. Agora, tem toda uma outra questão, um outro lado aí, né? Que pode não ser tão benéfico assim como você está falando. Isso que eu queria que a gente falasse agora, sobre essa relação, né, da inteligência artificial e essa indústria, a indústria do mercado criativo. Né? Porque a gente sabe que a indústria desse mercado, essa criação, ela vem do pensamento humano, do fazer humano. Como é que é essa relação hoje? Como é que as pessoas estão utilizando dessa ferramenta para esse mercado? Bom, vou te dar um exemplo bem antigo de um experimento de inteligência artificial que foi feito em 2016, né? Um algoritmo de aprendizado de máquina, ele foi treinado, por exemplo, passaram para ele mais de 300 obras, né? Um conjunto muito grande de obras do Rembrandt. Certo. E ele conseguiu, a partir desse aprendizado, ou seja, ele detectou padrões na obra daquele artista, que ele conseguiu entender, como, vamos dizer assim, caracterizar, esse artista pinta desse jeito, e começou a produzir coisas muito semelhantes, né, ao que seria, né, por exemplo, poderia te vender um Rembrandt criado por inteligência artificial, né, e talvez você tivesse um pouco de dificuldade de discernir que esse não é, né. Então, assim, é importante lembrar que os algoritmos de aprendizado de máquina e tal, eles sempre partem, eles só fazem o que eles fazem a partir de dados pré-existentes, tá? Então, por exemplo, às vezes as pessoas, eu sou jornalista, né, e tal, então assim, vai acabar com o jornalismo? Veja bem, eu posso, é muito difícil eu ter hoje uma situação em que a máquina vá na rua para entrevistar uma pessoa, entendeu? Isso jamais vai acontecer. Não, eu não digo jamais, mas eu estou dizendo assim, num primeiro momento, esse primeiro contato, esse primeiro levantamento da informação, é muito difícil a IAG fazer, ou a inteligência artificial fazer. Agora, quando eu consigo dar para ela uma base anterior de treinamento, por exemplo, no caso do ChatGPT, ela recebeu bilhões de documentos da internet, livros, notícias, posts de mídias sociais e tal. Ela
vamos dizer assim, processou esse conjunto, a partir daí ela consegue escrever com muita, né, com muita eficiência. Agora, por exemplo, o ChatGPT... Mas esse corpo a corpo ali o dado original, a informação de primeira mão, né, é mais difícil para a IAG coletar. Agora, quando ela pode acessar uma base de dados, quando ela pode partir de dados... Por exemplo, recebe essas informações... Ela usa essas informações, né, e eventualmente ela vai extrair padrões dessas... Né, ou seja, ela vai aprender, né, no sentido, né, como ela aprende, não como o humano aprende, né? Mas assim, ela vai entender determinados padrões e a partir do momento que ela identifica esses padrões, ela consegue reproduzir isso. E aí, né, ela começa a gerar, daí IAG, generativa, coisas que, em teoria, seriam coisas novas, coisas criativas. Quando, na realidade, o que elas fazem é uma espécie de mistura, né, a partir do que você pede e da base que ela tem de treinamento. Ela junta as duas coisas, quando você manda um prompt lá para o ChatGPT, escreve para mim um texto, né, ou uma ferramenta de imagem, cria para mim uma imagem. Né, o que ela faz é, a partir do que você pede, ela vai na base de treinamento dela, separa o que ela acha que tem a ver com o que você pede, dá uma espécie de misturada, liquidificada e te gera uma coisa nova, entre aspas, né? Professor, agora nós temos aí duas coisas, né? Eu não sei se seria uma coisa de preocupação, né? Sim. Que essa ferramenta, essa tecnologia substitua essa mão de obra, né, humana. E tem o outro lado também, quando se fala de criação, né, do mercado criativo, o lance dos direitos autorais. São duas coisas distintas aí, não é isso? Sim. Veja bem, como eu falei, eu acho muito... Recentemente a gente fez um estudo, foi até noticiado pelo Estadão, né, onde a gente pegou uma lista de profissões e a gente avaliou o impacto da inteligência artificial generativa para cada uma delas. No caso da produção de conteúdo, o índice que a gente achou foi alto. Isso quer dizer o quê? Que esse profissional vai desaparecer? Não. O índice alto indica que ele precisa, com mais rapidez, se atualizar. Certo. É uma ferramenta nova que vai gerar benefícios, vantagens de produtividade, como eu falei para ele. Então, assim, se você é o cara que sabe e o outro que não sabe, provavelmente esse que sabe usar a ferramenta, ele vai conseguir alguns ganhos e eventualmente ele vai levar alguma vantagem. Né? Isso em algumas áreas. Em outras, a IAG ainda não chegou, né? No nosso estudo, por exemplo, o agente de segurança que trabalha policiando a rua. Né? Quer dizer, o impacto da inteligência artificial no trabalho dele, do dia a dia, enquanto não apareceu um Robocop daquele do filme, né, tá um pouco distante. Agora, para o produtor de conteúdo, para o cara que trabalha numa agência, para o cara, um designer, ou até um programador, né, se ele não, o que a gente acredita nisso, se ele não se atualizar, ele vai ter uma desvantagem, né? E essa desvantagem poderá gerar, por exemplo, vamos dizer assim, eu tenho um setor de uma agência e tal que tem uma equipe com 10 pessoas. Como a ferramenta dá ganho de produtividade, é bem provável que essa equipe seja reduzida, tá? E quem vai ficar é quem sabe operar a ferramenta, né? Na verdade, isso já acontece. Veja bem, esse processo de adoção de tecnologia, inserção de tecnologias novas, né? Isso não é da IAG, nem exclusivo, né, da inteligência artificial. Isso aí vem lá da Revolução Industrial, né? É um processo meio que imparável, né? E assim, eu acho que não adianta... tecnológica do mercado. Eu acho que não adianta muito a gente se debater contra isso. Eu acredito mais, que é o que a gente trabalha lá no Labicon, inclusive, é formando pessoas para essa área, né? Com técnicas que a gente chama de prompt design, com técnicas ligadas, por exemplo, para pesquisadores, para produtores, né, de audiovisual, para produtores de desenho e tal, né? Agora, a questão que você citou também, a questão do direito autoral, essa talvez seja uma das questões mais críticas dessa área, que inclusive já está sendo judicializada em vários países, né? Aqui no Brasil não tem conhecimento ainda, mas já existem, né, ações na justiça, por exemplo, americana, contestando imagens, principalmente imagens, texto é mais difícil, mas principalmente imagens que são geradas por inteligência artificial, entendeu? Porque assim, ela, para gerar aquilo, ela parte de uma base anterior de imagens que alguém fez, entendeu? Só que esse alguém, nessa misturada que eu falei, essa conexão entre o autor e o material produzido, ela se perde, né? Porque, na realidade, eu não tenho uma obra para uma pessoa, eu tenho uma obra que é gerada a partir de milhares de obras de outras pessoas. Então, até legalmente fica difícil essa questão, mas essa é uma questão que está sendo discutida. Ainda não existe um marco regulatório específico para essa tecnologia, né? Isso tá em discussão na comunidade europeia, no mercado americano, mas assim,
estão em estágios diferentes. Até no Brasil já tem essa discussão, entendeu? Em estágios diferentes, mas assim, efetivamente ainda não temos, né? Ainda não temos. Isso passa desde a criação de uma obra de arte, né? Passa pelo audiovisual, né? É um universo, né, professor? Sim, no caso da obra de arte, a gente tem, né, aquela coisa Tem um livro do Walter Benjamin, que acho que é a primeira edição dele, 1930 e pouco, que ele fala da obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Ele começa a ver como o cinema e a fotografia meio que acabam, vamos dizer assim, tirando da obra de arte aquela aura de coisa única, né? De coisa quase mágica, divina, relacionada à criatividade e tal. Né? Então, quando começa a chegar o cinema e a fotografia, é o primeiro baque nessa conexão da obra de arte, vamos dizer assim. Né? E depois isso vem com o digital, né? Enfim, com uma reprodutibilidade aí. Né? Eu posso pegar uma foto e tirar 100 gerações de uma da outra e continuo, vamos dizer assim, com o mesmo arquivo. Né? Enfim, eu tenho, por exemplo, agora os NFTs, né, que são a partir de tecnologias como blockchain, né, onde eu consigo restabelecer para um arquivo digital uma certa unicidade. Né? NFTs são tokens não fungíveis, né? Ou seja, eu consigo dar um arquivo que pode ser replicado 10 milhões de vezes, uma informação que ninguém vai manipular e que torna ele único e que, por isso, acaba gerando um valor, né? Tem aquela, né, o Neymar mesmo comprou NFTs de uma coleção de macacos, aí não sei se, né, por um valor enorme. Então, já tem outras formas de, vamos dizer assim, no ambiente digital de anexar essa exclusividade a uma obra mesmo que sendo digital. É a transformação tecnológica no mundo, né? Nós tivemos agora recente a repercussão de um comercial, né, onde a Maria Rita traz a memória, canta com a mãe, traz essa memória. Isso acaba levantando também uma discussão, né, professor? Sim. Essa peça ela foi muito discutida e tal. Engraçado que, por exemplo, as pessoas não viram, comentaram muito pouco o comercial da Coca-Cola, né, que também foi feito com inteligência artificial, que acho que é muito mais fantástico, assim, né, com a tecnologia. Ali, o que tem é uma coisa que já era bastante conhecida, chamada deepfake, ou seja, eu suponho, veja bem, eu não tenho informação, mas eu suponho que não se tinha uma imagem original da Elis Regina dirigindo uma Kombi. Então eu acho que pegaram uma pessoa para dirigir a Kombi e depois o deepfake é justamente isso, assim, a face dela colocaram a face da Elis Regina e fizeram essa sincronia labial com a música e tal. Enfim, é um efeito, vamos dizer assim, sofisticado. Isso também já tinha há um certo tempo e isso é bastante perigoso, por exemplo, na área da política, né, de fake news e tal. Esse é um lado complicado, né, que essa tecnologia também traz, né? A gente tem que saber disso. Né? Agora nós trouxemos aqui, gente, eu estou aqui com um lançamento, né, do professor Márcio Carneiro. Conheça Júlia, a menina que virou personagem de desenho. Essa aqui é uma obra que foi lançada recentemente, né, professor? Isso. A gente está fazendo uma série de experimentos, né, usando inteligência artificial, né? Eu lancei um livro com o ChatGPT, dividindo o texto com ele. Esse aí é um livro que eu fiz para minha neta, é um livro infantil, o texto é meu, não tem ChatGPT no meio, mas todas as ilustrações eu fiz usando Midjourney, porque eu não sei desenhar nada, né? E você vai ver que, assim, a parte visual tem um acabamento bem bacana e usando essa ferramenta a gente conseguiu fazer, né? Essa aqui é a capa do a história de um avô que numa noite de tempestade fica preocupado com a netinha e quer mandar ela para um mundo imaginário, só que ele não pode levar ela do jeito que ela está. Então ele também transforma ela vamos dizer assim, numa boneca, né, num personagem de desenho digital para ela poder brincar no mundo que ele imaginou. Né? Então, a partir das imagens que eu tinha dela, a gente criou esse avatar, né? Esse personagem, e aí esse personagem vai para esse mundo imaginário, onde o que ela pensa, né, vai sendo criado, né? E o próprio avô vai imaginando coisa. Tem uma hora até que ele imagina mais do que ela. Ela diz, peraí, essa história não é minha? Então ele começa a inventar as coisas dele. O avô sou eu, né, na realidade. Mas, enfim, é uma história infantil. Né? Que maravilha. Está disponível esse livro? Sim, como e-book. A gente fez uma tiragem impressa bem pequena, lançamos agora na segunda-feira passada, num evento chamado Aplicon, que a gente fez lá na UFMA, né? E ele está lá no site do Labicon, labicondata.com.br/IAG. Né? E vamos falar para quem está assistindo, professor, sobre esse trabalho do Labicon, né? Que um trabalho fundamental. O Labicon é um laboratório de convergência de mídias, é um laboratório que
que eu coordeno desde 2011, 2012, né, que foi criado nessa época. E basicamente o que a gente faz lá é explorar justamente tecnologias, eu não digo novas, porque como eu falei, inteligência artificial, por exemplo, é bem antiga, realidade virtual, né, são tecnologias emergentes, ou seja, realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, Big Data, internet das coisas. Então a gente faz, vamos dizer assim, um trabalho de explorar o uso dessas tecnologias, principalmente para a produção da comunicação, do jornalismo, né? E gerar produtos, né? Experimentos como esse aí. Pronto. Para quem quiser conhecer mais esse trabalho, qual o contato, quem tiver interesse... labicondata.com.br/IAG. É a parte do nosso trabalho que é focado na inteligência artificial generativa. Né? Tem uns experimentos, a gente tem canal no YouTube ensinando a fazer um bocado de coisa, a gente tem o blog lá na plataforma Medium, né? Tá tudo lá. Né? A gente Vamos só repetir o endereço do site. labicondata.com.br. Esse é o site. Agora, se você quiser ir direto na IAG, labicondata.com.br/IAG. Que aí vai direto na página da inteligência artificial generativa. Essa é uma área do conhecimento, uma área tecnológica que está crescendo bastante. Sim, é uma área interdisciplinar, né? Quer dizer, assim, como eu falei, na origem, ou seja, na ciência da computação, tem décadas. Agora, mais recentemente, né, essa área começa a fazer interfaces, né, com a economia, com as artes, com a cultura, com a comunicação. E a gente está mais ou menos nesse trabalho de, vamos dizer assim, de mapear essas possibilidades, né, principalmente com o nosso campo, que é o campo da comunicação. Professor, eu quero lhe agradecer pela sua participação aqui no programa Cultura em Pauta. Quando tiver um outro projeto, um outro trabalho, estamos de portas abertas. Tá legal, tá. Não, toda vez que eu faço, eu disparo aí alguma coisa para a rede de amigos aí do jornalismo. É isso, minha gente, a cultura na pauta, a inteligência artificial na pauta, aqui no seu programa. Olha só, não sai daí, daqui a pouquinho eu volto com mais programa Cultura em Pauta. Já estamos de volta com o seu programa Cultura em Pauta e olha só, está em cartaz, lá no Convento das Mercês, a exposição Dias de Gonçalves e Poesia, do cantor e compositor e artista plástico Beto Pereira, que tem a parceria musical com o cantor e compositor Josias Sobrinho. Essa é uma realização da Fundação da Memória Republicana Brasileira e a repórter Carla Bianca vai trazer essa matéria direto lá do Convento das Mercês. Acompanhe. Parte da programação em comemoração aos 200 anos do poeta maranhense Gonçalves Dias, o governo do Maranhão, através da Fundação da Memória Republicana Brasileira, está com a exposição Dias de Gonçalves e Poesia, que trata sobre os marcos da trajetória de vida do poeta, advogado, jornalista, etnógrafo e teatrólogo Gonçalves Dias, expoente do romantismo brasileiro. Essa exposição ela foi pensada pela Fundação e convidamos o Beto Pereira, porque o Gonçalves Dias é o expoente da cultura maranhense, o maior poeta e indianista brasileiro, um dos maiores do mundo. E celebrar um poeta maranhense com arte maranhense faz todo sentido. Além do Beto, o Josias Sobrinho compôs 12 músicas que compõem essa mostra, uma música para cada tela, que retrata um pouco da vida e da obra de Gonçalves Dias. E democratizar o acesso à arte, aos espaços da arte, aos espaços culturais, é uma das missões da Fundação. Então, celebrar o bicentenário entregando à população do Maranhão essa mostra, que são retalhos da vida de Gonçalves Dias, que era muito pequeno em estatura, mas muito grande por sua obra e por seu legado. Sob a ótica do artista plástico contemporâneo Beto Pereira, a exposição inédita conta com 11 telas e uma de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, com alto relevo acompanhado de audiodescrição. Nas dimensões de Gonçalves, essa é a tela colorida que registra a ótica e a licença poética de Beto Pereira, uma tela que, sem dúvida nenhuma, convida ao toque. Esta estudante aproveitou a oportunidade do toque na tela e falou sobre essa experiência. A gente vai escutando o áudio, ele vai descrevendo para a gente as sensações, sabe quais são as cores que tem no quadro, e a gente pode tocar e pode ir sentindo isso, pode sentir o áudio junto com esse contato com a obra. Eu acho muito importante, muito legal. Reunindo arte e música, cada obra tem ainda um QR Code
com uma música composta exclusivamente para aquela tela, com a poesia de Josias Sobrinho e música de Beto Pereira. Então foi realmente uma coisa muito importantíssima, é uma das experiências mais tocantes do meu trabalho. E assim, a gente fez isso assim, com alguma facilidade por conta dessa possessão que foi. A gente trabalhou assim, Beto pintava os quadros, me mandava à noite, eu acordava no meio da noite com alguma coisa já pensando na cabeça, aí ia para o papel, escrevia o poema assim de uma vez, mandava para ele, meia hora depois ele mandava a música pronta, cara. E essas músicas todas são muito bonitas, uma coisa realmente muito bacana, assim. Eu ainda estou, às vezes, me belisco, mas isso é verdade. O trabalho de Beto é minucioso. As telas, pinceladas sobre a técnica acrílica sobre tela, são resultados de 4 meses de intensa produção criativa que envolve o abstrato e o figurativo. Para mim foi um desafio, né? Eu estou sempre falando de pintar a vida de Gonçalves Dias em 12 telas. É um desafio, e eu gosto de desafio também, né? Eu recebi o convite do presidente da Fundação da Memória da Cor Pequena Brasileira, o Cássio Rabelo, que carinhosamente me convidou, Beto, te topa? Eu digo, poxa, ainda mais falar de Gonçalves Dias, né? Eu tive que aprender sobre ele. Como pouca gente também, até no Maranhão, não conhece a vida de Gonçalves Dias, né? Então eu passei 4 meses pintando essas telas, me dediquei junto com a minha equipe, que é a Rose, que é a coordenadora da mostra, e meu curador, que é o Carlos de Muro. A gente sentou e foi estudar um pouquinho, né, cada poema, cada história, e montamos. Então são relatos da vida dele, né, em Portugal, ele, naufrágio, a Marabá, que é o personagem dele criou, né, que a paixão de Iriri Gonçalves Dias, que era na Negra. Então, cada quadro, né, tem, às vezes, claro, com a minha licença poética, com a minha visão de... Né, e a gente foi muito feliz, que eu acho que ele um resultado muito bacana. A iniciativa inovadora também oferece a experiência com óculos de realidade virtual, promovendo aos visitantes um passeio virtual em um dos cenários da tela, que compõem a exposição, promovendo maior interação e imersão à vida e obra do poeta. Que maravilha, minha gente, uma grande homenagem, né, ao poeta Gonçalves Dias, uma grande exposição, todo mundo convidado aí para apreciar, para conferir essa exposição lá no Convento das Mercês. De parabéns todos aí, toda a equipe dessa exposição. E olha só, não sai daí, daqui a pouquinho eu volto com o seu programa Cultura em Pauta, trazendo o quadro Som do Povo, trazendo na pauta o hip hop com Preto Nando. Eu volto já. Aquecendo os sentidos, fazendo melhor, o meu rap não para. Das ruas de São Luís pro mundo, a rima é de cima, na ponta do mar. Falou meu Brasil brasileiro, do futebol, capoeira ao pandeiro. Hip hop não para, b-boys, big girls, DJs, MCs, grafiteiros. Pelo Brasil a cultura ecoou, por vários lugares se espalhou, se transformou, se modificou. Me fez ter orgulho de ser quem eu sou, influenciou várias gerações. Sempre foi a voz das multidões, de 4 elementos viramos milhões. Agora é colher que vem os cifrões. Sente o drama, o groove é pesado, a rima, postura, estilo consagrado. Tem que moderar pra não se perder, pra continuar de pé e vencer. Então, cantando, rimando, versando, somando, é assim que eu vou multiplicando. Então só te avance com nós, eletroacústico Preto Nando. E-L-E-C-T-R-O. Então, eletroacústico Preto Nando, assim que é meu som, eu sigo rimando. A-C-U-S-T-I-C-O. Eletroacústico Preto Nando, beijo pra ela e mãe, eu te amo. Eletroacústico Preto Nando, com fé na vitória eu vou multiplicando. N-A-N-D-O. Só. Eletroacústico Preto Nando, se for pra somar, então vou somando. E hoje tem hip hop na pauta, eu recebo
Preto Nando, rapper, produtor, fica à vontade. Obrigado. Jornalista, né? Jornalista, rapper, produtor. Um monte de coisa aí, educador né? social. Educador social. Vários. Então eu recebo hoje, minha gente, o Preto Nando aqui no quadro Som do Povo. A gente começa com esse som autoral dele, né? Para falar, para trazer o movimento hip hop na pauta. O hip hop que completa aí 50 anos no mundo, né? E 48 aqui no Brasil. E dá um passo importante aí para o reconhecimento, né? Como patrimônio imaterial brasileiro, para falar de toda essa articulação, desse trabalho do movimento hip hop no Maranhão. O Preto Nando é o convidado do nosso quadro musical. Preto Nando, vamos começar falando, para quem está assistindo, sobre a importância do movimento hip hop para o Brasil e o mundo, né? E o Maranhão. Então, Emanuel, primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, Cultura em Pauta, colocando a cultura de fato em pauta, né, da sociedade, das pessoas, e dessa vez cultura hip hop, né, que é uma ferramenta de transformação social, né, uma ferramenta de resgate de cidadania dos excluídos, daqueles que não têm voz, daqueles que não têm vez. E esse ano no Brasil, mais precisamente no mundo, no dia 11 de agosto de 1973, a gente está completando 50 anos, né, de existência, de militância, de inserção de ideias, de cultura dentro das periferias, né? E o Brasil, especificamente pela origem, pela história, que nós temos notícia, chega aos 48 anos de existência enquanto movimento cultural, enquanto cultura hip hop, de transformação, de resgate de cidadania. E a gente está construindo a nível nacional, com os 27 estados no Brasil inteiro, uma agenda junto ao governo federal, junto ao ministério, de vários ministérios do governo federal, aos governos estaduais, às prefeituras, onde nós temos militantes, ativistas sociais do movimento hip hop do Brasil inteiro, fazendo essa mobilização e essa agitação, vamos dizer assim, em divulgação e em defesa dos 50 anos da cultura hip hop, que é uma cultura tão rica, uma cultura tão importante, de forma direta para essa juventude preta, pobre, excluída, sem voz e sem vez nas periferias, né? Nando, a gente sabe que o movimento aí, ele é composto por vários elementos, né? A cultura hip hop, né, ela traz vários elementos como o rapper, o grafite, né, a dança, que é o b-boy, né, a discotecagem, enfim. E você, desses 48 anos, você tem o quê? 30 anos? Eu comecei de 90 para 91 no hip hop, né? E o Maranhão acompanha isso de muito tempo, o movimento no Maranhão. Eu estou falando isso, gente, porque existem vários representantes, né? O Preto Nando é um desses representantes do movimento, que está representando bem aqui a parte do rap, né? Mas existe uma vivência e um trabalho de muito tempo, né, Preto Nando? É bom destacar isso aqui. De longo tempo. O Maranhão, eu posso dizer que é um estado privilegiado nesse sentido, até a nível de Norte e Nordeste, vamos dizer, porque o Maranhão foi um dos primeiros estados do Norte e Nordeste também a fazer a cultura hip hop, né? A existir fazedores da cultura hip hop. Que a cultura hip hop, para quem não conhece, ela engloba 4 elementos, que é o grafite, que é a expressão visual, né? Desenhos, é o rap, que é a música, que é o que eu acabei de fazer, tem a dança, que é o break dance, executada e performática pelo b-boy e pela big girl, e tem o DJ, que é a figura principal, que é o regente, que é o cara que coloca as músicas, o cara que dirige artisticamente e musicalmente a cultura hip hop. Certo. Então ela é envolvida nesses 4 elementos. É lógico que desde a sua origem, desde a sua existência, o hip hop não surgiu simultaneamente com esses 4 elementos. Primeiro foi a dança, em segundo foi o DJ, depois veio o grafite, que foi uma forma... lá nos anos 70, de jovens negros americanos, hispânicos, também afro-caribenhos, afro-latinos, de demarcar seus territórios através de desenhos, de arte, né? Então,
ao longo e aí do tempo se incorporou a cultura hip hop. Isso, então ao longo do tempo, tanto o Grandmaster Flash, quanto o Kool Herc, quanto o África Bambaataa, que são os pioneiros, os papas do hip hop mundial, começaram a juntar essa galera e a partir daí surgiu a ideia de montar o movimento hip hop. Então de lá para cá são 50 anos, né, de existência. E como a gente está falando do cinquentenário, existe uma agenda a nível nacional sendo construída aqui no Brasil, de fevereiro aproximadamente até os dias de hoje. É uma agenda que vai durar até agosto do ano que vem, porque no dia 11 de agosto, como eu já falei, completa aí 50 anos, então a gente vai estar fazendo um ano de atividades ligadas à cultura hip hop em todo o Brasil, apoiado pelos governos federal, estadual, municipal, e também apoiado pelas periferias, porque o hip hop sempre esteve inserido diretamente dentro das periferias, com ou sem dinheiro, com ou sem recurso, em parceria com qualquer governo ou não, o hip hop sempre teve isso. Importante dizer, Manuel, que agora no último dia 17 de julho, segunda-feira, o hip hop do Brasil todo esteve em Brasília. A gente foi recebido em Brasília pelo Instituto, né, Patrimônio, que é o IFAM. O presidente nacional do IFAM, onde a gente, a partir daí, demos entrada no dossiê, que foi um inventário construído pelos 27 estados no Brasil, e a partir daí nós demos entrada nesse dossiê imenso, com mais de 2.500 páginas, para o IFAM. Entregamos com representatividade dos 27 estados, nós tivemos lá vários ativistas, várias pessoas do Brasil inteiro, fazendo essa entrega ao IFAM, e a partir daí agora a gente está a poucos passos, a poucos dias, a poucos momentos de recebermos esse patrimônio, esse registro, esse reconhecimento formal e oficial como patrimônio imaterial brasileiro. Mas também é importante que se diga, e aí é uma opinião minha, que o hip hop já é esse patrimônio do povo há 50 anos. O hip hop, ele já, por si só, ele já tem esse patrimônio reconhecido. Representatividade reconhecido de forma oficial pelo povo brasileiro. Agora só vai ser institucionalizado e oficializado como patrimônio material brasileiro. Né? E só para quem não sabe, o IFAM é o instituto responsável, né, por salvaguardar, por manter viva a memória da cultura brasileira e tantos outros bens imateriais. A gente traz como exemplo o Bumba Meu Boi, né? O tambor de crioula, a própria capoeira, o forró. E agora, né, chegou a vez da cultura hip hop também receber esse título, esse reconhecimento. Agora, Nando, vamos falar para quem está assistindo que esse é um momento também importante para a cultura hip hop no país, porque está existindo aí uma articulação em todos os estados, né? E o Maranhão participa também desse momento, não é isso? Então, o Maranhão está dentro desse fórum nacional. Nós temos hoje 27 fóruns, são 27 estados reunidos, onde nós temos facilitadores, que nada mais é do que são pessoas, são 5 facilitadores de cada estado, onde esses facilitadores discutem, constroem, propõem ideias para o hip hop brasileiro, e a partir disso os facilitadores trazem essas informações, essas atualizações para os seus estados e os seus municípios. Então está sendo construído essa agenda a nível nacional. Nós já tivemos por 3 momentos, acho que foi março, maio e junho. Nós tivemos e julho, quer dizer, nós tivemos por 3 momentos em Brasília, o Brasil todo, o hip hop do Brasil todo, fomos recebidos por vários ministros do governo federal. Nós tivemos no MINC recebido pela Margarete Menezes, tivemos no Direitos Humanos pelo Silvio de Almeida, tivemos na Habitação, tivemos no Ministério da Justiça recebido pelo ex-governador Flávio Dino, que agora é ministro da Justiça, e tivemos em vários outros ministérios levando essa pauta da cultura hip hop e os seus 50 anos, para que esses ministérios possam, de certa forma, além de valorizar, potencializar e proporcionar que a gente tenha políticas públicas em parceria com o governo federal e os estaduais e os municipais, para que a gente possa de forma permanente aí trabalhar essas políticas públicas dentro das comunidades. Então, os 27 estados estão organizados, estão mobilizados, estão unidos e unificados nessa luta, nesse trabalho de 50 anos e de 48 anos, é importante se dizer que é 48 anos no Brasil e 50 anos no mundo, né? Então essa agenda está sendo trabalhada dia após dia, né, constantemente,
E é isso, agora é lutar para que dia 11 de agosto a gente possa ser recepcionado aí pelo chefe de Estado-Maior, que é o presidente Lula, para que a gente possa ter essa assinatura do decreto federal em prol da cultura hip hop, né? E é isso. Tá todo mundo aqui na torcida. Agora, Preto Nando, vamos falar do papel social, né, cultural e social da cultura hip hop. Porque a cultura hip hop, ela vem da periferia, né? Ela surge do gueto. Então, é uma cultura, é um movimento que está próximo ali, que inclusive ela precisa ser trabalhada e é trabalhada com mais a proximidade dos jovens que estão lá no gueto, na periferia, né? Então, e esse é um movimento, essa é uma cultura que precisa ser incentivada e precisa ter uma política maior voltada para esse movimento, não é isso? Então, é isso mesmo, Emanuel. Tu já conhece, né, a cultura hip hop? Cara, a cultura hip hop é uma cultura hoje que ela é universal. Que ela tem todo mundo, ela tem todo o planeta. Em qualquer lugar que você chega do planeta, você vai saber que tem um b-boy ou uma big-girl dançando break, tem alguém grafitando, vai ter um cantor, um MC ou uma MC de rapper fazendo música, vai ter um DJ, né, tocando música. Então, em todo lugar que você chegar do planeta, você vai encontrar a cultura hip hop. Nós já tivemos a oportunidade, por alguns anos consequentes, de irmos à Europa, né? Uma equipe nossa de jovens aqui, entre pessoas que fazem o hip hop, capoeiristas, percussionistas, a gente foi por alguns momentos vivenciar e trocar essa experiência com o segundo maior polo da cultura hip hop no mundo, que é a França. E a gente percebeu que a partir daquele momento a cultura hip hop, ela além de ser universal, ela é unificada em um só propósito, que é trabalhar justamente esse resgate da cidadania de um povo excluído, um povo que não tem voz, um povo que não tem vez, onde a maioria são pretos e pretas, pobres, distante de todo e qualquer acesso à educação, à saúde pública, ao emprego, à moradia, à humanidade como um todo, né? E a cultura hip hop ele proporciona esse elástico de consciência entre cultura e juventude, entre cultura e periferia, levando consciência, levando a oportunidade para que essa juventude tenha voz e tenha vez, para que ele possa expressar através da cultura hip hop, seja do rap, do grafite, da dança ou de DJ, o seu sentimento de revolta, o seu sentimento de amor, o seu sentimento de denúncia. Então a cultura hip hop, ela é tudo isso, juntas, né? E ela nasceu dentro dos guetos, e até hoje ela vive dentro dos guetos, dentro das periferias, importante dizer, dentro das cadeias também. E aí eu sempre digo, para que as pessoas não se assustem, mas é o público que o hip hop precisa, é o público-alvo do hip hop também. São pessoas que estão privados das suas liberdades. E a nossa meta é fazer com que, através da cultura, a gente faça esse resgate da cidadania dessas pessoas, para que a gente possa também ser essa ferramenta e essa ponte de transformação e reintegrar muitos desses jovens à sociedade, para que eles possam ter direito ao acesso à cultura. Né? Então, o hip hop, ele é tudo isso, cara. Ele é essa gigantesca imensidão de cidadania, de trabalho, de conscientização, de música, enfim, de entretenimento também, por que não? Né? E o nosso papel fundamental é esse. Se a gente não fizer isso, não tem sentido existir a cultura hip hop. Se a gente não fizer isso, não é cultura hip hop. Preto Nando, e você, além de cantor, compositor, de ter o seu trabalho autoral, né? Você também é educador, né? Você é produtor, né? Já são vários projetos na área do hip hop, como por exemplo o Encontro Maranhense, né, de hip hop, né? Que já aconteceu, foram 3 edições, né? E você pretende, são projetos que ajudam a fomentar esse movimento, não é isso? Então, são projetos que a gente fomenta, que a gente proporciona oportunidade para que essa juventude venha se integrar aos eventos, porque, como eu falei, o hip hop, ele não é só o lado social, ele também é o entretenimento, ele também diverte, além de conscientizar.
E a gente, eu lembro que em 2008 nós fizemos a primeira edição, você estava junto com a gente, do Encontro Maranhense da Cultura Hip Hop. Fizemos a segunda edição ano passado, se eu não me engano, né, já pós-pandemia, pela Lei Aldir Blanc, e agora a gente vai estar pleiteando a possibilidade de realizarmos o terceiro encontro, a terceira edição desse evento. Além disso, tem o Hip Hop Rua pela Paz também, que é um evento que eu produzo já há 5 edições, né, estou indo para a 5ª edição, melhor dizendo, já fiz 4, estou indo para a 5ª edição para tentar fazer esse evento, porque o hip hop também é isso, né? E além de outras possibilidades que a gente vai ter esse ano. A gente tem um calendário extenso até ano que vem, no dia 11 de agosto do ano que vem, onde a gente vai ter esse calendário de um ano para a gente trabalhar políticas públicas, eventos, editais e, enfim, fazer essa inserção de verdade macro da cultura hip hop dentro da sociedade brasileira e, consequentemente, aqui no Maranhão, né? Maravilha. E tem trabalho novo também na Agulha, né? A gente está trabalhando um álbum, né? Já há alguns anos, né? De forma independente, de forma alternativa e autoral, né? Eu tirando do meu bolso aqui, pagando meus músicos, estúdio, mas é um trabalho que está devagarinho, está sendo produzido, está sendo feito, pensado, né? E logo mais vai estar pronto, né? Eu não sei quando, talvez esse ano ainda, né? E é isso, a gente está aí para trabalhar e mostrar um pouco do que a gente sabe fazer. Beleza, quando estiver pronto, está convidado para apresentar aqui novamente no Cultura em Pauta. Tamo junto. Quero desejar sucesso, boa sorte aí. Tamo juntão. Na caminhada, viu? A gente pode encerrar com mais uma? Podemos sim, claro, vamos que vamos. Olha só, para você que esteve com a gente, muito obrigado pela tua companhia. Lembrando, você pode mandar aqui para a TV Assembleia a tua sugestão de pauta. Tem um trabalho legal, está lançando um trabalho legal, tem alguma ação, um projeto aí na tua comunidade, no teu bairro, manda aqui para a gente. Esse é o seu programa Cultura em Pauta, que traz a arte e a cultura na pauta na sua TV pública. E eu encerro então com Preto Nando, o nosso quadro Som do Povo e o nosso programa de hoje. Até lá. Vamos que vamos fazer aí uma música chamada Um Salve aos Verdadeiros, música e produção do meu parceiro Moisés Mota, letra de Preto Nando, sampler da música incidental Timaya Racional de 1972, participação do meu parceiro Nego Jan, diretamente de São Paulo. Vamos que vamos. Vai. Eu vim aqui pra te dizer. Eu vim aqui pra te dizer. Eles agora estão numa relax, numa tranquila, numa boa. Sabotagem e Tiopac de Maia Racional, Chico Sainz e sua nação tocando maracatu. James Brown, rei do funk, Cassiano e seu balanço. Bezerra, Michel, o samba é o futebol. Canhoteiro também teve o seu lugar ao sol. Maluco e beleza, olha só que maravilha. Raulzinho, os Pantera, sociedade alternativa. Preto Boys, nós da missão. João do Vale, o Tacará do Sertão. Luiz Gonzaga, nosso rei do Baião. Um salve verdadeiro aos mestres da nossa canção. O nosso mundo ficaria mais completo se essas lendas estivessem aqui perto. O nosso mundo ficaria mais completo se todos eles estivessem por perto. Eu vim aqui pra te dizer.